Trataremos agora do crime de conspiração, delito autônomo e preparativo, previsto no artigo 152 do Código Penal Militar, com a seguinte redação: concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149 desse Código. Reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único trata da isenção de pena, dizendo que é isento de pena aquele que, antes da execução do crime, e quando ainda era possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Então, como eu disse, agora a gente vai partir para a análise do crime de conspiração, que é a conspiração militar. O tipo penal usa o verbo núcleo, né? O verbo concertarem-se, ó, concertarem-se. Portanto, é um concerto com C. E concerto com C significa o quê? Ajuste, acordo. O concerto com S, que é arrumar. Você leva seu carro para o concerto com S. Você vai a um concerto musical com C, que é onde os instrumentos estão todos o quê? Alinhados, ajustados, de acordo. Tudo bem? Por isso que concerto com C significa o quê? Ajuste, acordo, acordo de vontades, tá bom? Então, na conspiração militar, existe o acordo entre 2 ou mais militares. É o acordo entre 2 ou mais militares. Militares federais ou estaduais, tanto faz, tá? Mas é o acordo entre 2 ou mais militares para a prática do crime de motim ou revolta. Por isso que a gente fala que é um delito preparativo. Aqui é uma exceção, né? Em regra, nós só vamos punir condutas criminosas se chegar, pelo menos, ao início dos atos de execução, como tentativa. Agora, nós temos uma exceção em que o ajuste, o acordo, a instigação, a determinação podem ser punidos quando houver expressa previsão legal. E aqui é um caso em que o ajuste é punido, daquela previsão lá do artigo 54 do Código Penal Militar. Porque a conspiração pune o quê? A mera reunião de vontades para a futura prática do motim ou revolta. Então, pune o acordo entre 2 ou mais militares para promover motim ou revolta. Os militares praticarem, portanto, motim ou revolta. Perceba que esse crime não exige execução. Pode colocar aí, ó, não exige execução. Ele é um delito preparatório, tá bom? Você pode colocar, ele é um delito preparatório. Não exige que o motim ou a revolta se concretizem para que haja a conspiração. Conspirou? Os militares acordaram para a futura prática do motim ou da revolta, já está caracterizado o ilícito, porque ele é um crime o quê? Preparativo. Por isso que a gente fala que ele é um crime autônomo, né? Punido independentemente da prática de atos materiais. Pode colocar aí, ó, crime autônomo. Por que ele é um crime autônomo? Porque ele vai ser punido independentemente da prática de atos materiais. Olha, o que você precisa saber, tá? Que ele não vai se configurar em meras conversas informais ou, por exemplo, apenas com alguns descontentamentos com a autoridade superior. Imagina que 2 militares estão conversando, o superior é isso, o superior é aquilo, fazendo críticas, estão descontentes com o superior, tá bom? Não. Meros descontentamentos, tá bom? E prática de atos informais não configura o crime de conspiração. Tem que ter o acordo, o dolo, a vontade deliberada, o dolo direto
de se ajustar para que no futuro seja praticado o motim ou a revolta. Ainda que não se exija a prática do motim ou da revolta, tem que ter o elemento subjetivo, né? O dolo, tá bem? O dolo, porque esse crime aqui não exige, ou melhor, não admite a forma culposa. Ele só é punido da forma o quê? Dolosa. O elemento subjetivo aqui, subjetivo, é o dolo específico de associar-se com outros militares para promover o motim ou a revolta. Portanto, um dolo especial, que exige essa vontade deliberada de se associar a outros militares para, no futuro, praticar motim ou revolta. Tudo bem? Olha, ele não admite a forma culposa, tá? Não admite a forma culposa, e ele é consumado no instante em que 2 ou mais militares estabelecem um acordo. Então, quando que há a consumação? Quando que haverá a consumação desse delito? A consumação desse delito, ela ocorre no momento em que 2 ou mais militares estabelecem um acordo. Então, ocorre no momento do acordo para a futura prática do motim ou a revolta. Por isso que a tentativa é inadmissível, tá? Por que a tentativa é inadmissível? Porque o crime é de consumação instantânea. O mero ajuste já configura o delito. Por isso a tentativa é inadmissível. Tá? Por isso que a tentativa é inadmissível. Porque o mero ajuste já configura o crime em especial. Agora, olha só, o que acontece? O direito parlamentar dá uma oportunidade para o sujeito, né? Porque imagine que ele tenha conspirado, então ele tenha participado do ajuste, uma reunião, em que os militares tenham acordado para a prática do motim da revolta. O direito parlamentar dá um direito de arrependimento aqui. Só que esse arrependimento, antes da execução do motim da revolta, quando ainda era possível, quando ainda é possível evitar suas consequências, tá bom? Se o militar se arrepende e ele leva a conspiração de que foi parte para a autoridade superior competente, então ele leva a informação da conspiração e que ele foi parte para a autoridade competente, ele é isento de pena. Cuidado, tá? Se eu não sou parte e tenho conhecimento do motim da revolta, da conspiração para o motim da revolta, se eu tenho conhecimento da conspiração, não sou parte, não conspirei, só tenho conhecimento e não levo ao superior, eu pratico o crime de omissão de lealdade militar. Agora, se eu participo da conspiração e não levo a conspiração até a autoridade superior, eu sou conspirador. Tendo participado da conspiração, me arrependo e, por exemplo, nos termos aqui do artigo 152, no seu parágrafo único, né, diz assim que é isento de pena aquele que antes da execução do crime, quando era possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Então aqui, ó, é uma escusa absolutória, é uma hipótese de isenção de pena que nós podemos chamar muito bem do que isso aqui? De delação. Premiada com o quê? A isenção de pena. É uma causa específica de extinção da punibilidade, porque o crime de conspiração já está consumado, mas o arrependimento, levando ao conhecimento superior, quando ainda é possível, né, evitar as consequências do ajuste que ele participou, ele não vai sofrer pena, portanto, sua pena não vai ser aplicada. Há fato típico, ilícito e culpável, mas não há pena, portanto, extinta está a punibilidade. Perceba que aqui é uma causa de extinção da punibilidade. E é uma causa específica. Por quê? Porque não está na parte geral do Código Penal Militar, está na parte especial do Código Penal Militar. Tudo bem? Galera, é isso aí, ó. Eu encerro aqui o crime de conspiração.